Bom dia, queridos amigos, irmãos de caminhada, que nesta estrada, que ora caminhamos juntos, possamos nos fortalecermos pela confiança da irmandade, pela fé que nos une e pelo amor que nos ensina. Nós convidamos a todos para que possamos refletir no item que ora vamos estudar, que é o item 3, Cristo. Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus. Veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nesta lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma, não podia fazê-las passar do que as reduzindo, e esta única prescrição, amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei toda e os profetas. Por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer, Jesus, ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira em toda a sua pureza, com toda a sua ampliação e consequência, efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei, se ela devesse constituir privilégio de alguns homens, ou sequer de um único povo. Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Pai amantíssimo, Senhor de nossa vida, eis-nos aqui, procurando compreender as lições sublimes do seu Evangelho, que imanta o nosso pensamento de esperança, de confiança e alicerce em nós a fé. Dai-nos força e coragem, Jesus, para vivenciar essas lições dentro de nós, sem as cobranças lá fora e sem olhar para o outro com os olhos da inveja dos ciúmes. Que a misericórdia e a brandura do vosso amor estruture o nosso pensamento, procurando alinhar todos os nossos desejos com o sentido verdadeiro que a lei do amor nos ensina. Sê conosco, Jesus, e que esta equipe generosa do nosso irmão Eurípedes Barçanufo fortaleça-nos junto aos nossos irmãos que caminham conosco nesta reencarnação. Desejamos a todos paz, serenidade e muita luz. Que assim seja. Se Jesus diz que não veio destruir a lei, é porque a lei de Deus é a lei que ele veio nos ensinar, porque ela é maior do que nós todos. E ele veio cumpri-la através de todos os seus atos. Não foi quando ele quis. Foi todos os seus atos de Jesus, foram atos que ele veio adaptando de acordo com o adiantamento dos homens. Hoje nós estamos falando do Evangelho com uma certa segurança ou um olhar diferente, porque nós já sabemos que todos nós já compreendemos o papel de Jesus em nossa vida. Aqueles que não compreenderam ainda vão se esforçar para que eles possam compreender, porque nós saímos de uma lei severa, que é a lei de Moisés, mas que era necessário também para todos nós. Então, quando nós vimos esses abusos que ainda vivem na prática externa, quantas pessoas ainda procuram fazer sacrifícios do corpo, fazendo promessas? Então, Jesus vem nos mostrar que amar a Deus é acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo. Ele acrescenta ainda estão a lei de toda e os profetas. Quer dizer, não desprezou nenhuma lei e nenhuma palavra
que os profetas vieram nos trazer. E quando ele nos diz no Decálogo, não matarás, o texto ele não se refere apenas, unicamente, à vida dos semelhantes. Nós matamos também as nossas ideias, nós matamos os nossos desejos doentios, nós precisamos matar, diminuir, tirar isso que vive muitas vezes diante de nós. Mas ele nos ensina também que nós não podemos frustrar a tarefa dos outros, porque muitas vezes nós achamos que são inadequadas, e o que nós devíamos fazer? Nós devíamos promover a esperança, auxiliar aqueles que estão executando, sempre com uma certa nobreza, para que eles possam cumprir e que os nossos olhos sejam olhos de compaixão, de amizade. Nós não podemos dilapidar a esperança de ninguém, porque a felicidade, ela vem do fundo do nosso coração e não é a mesma experiência que cada um carrega. A felicidade, muitas vezes, ela tem facetas diferentes. E é por isso que na lei nós vamos ver, quando Jesus vivencia a lei, que nós não podemos destruir a coragem daqueles irmãos que sonham que ter isso ou aquilo no seu caminho, porque cada criatura cultiva aquilo que ele tem dentro de si. Então, muitas vezes, o êxito de um pode não ser o êxito do outro. Nós não temos o direito de aniquilar qualquer inutilidade que seja do tempo de teus irmãos, dos nossos irmãos, porque toda hora nós conseguimos ter um agente mais firme, mais sagrado nos valores da criação. Cada um respeita a natureza conforme o seu entendimento. Cada um respeita o seu corpo conforme a sua compreensão. Não são todos os irmãos que sabem que o corpo é o instrumento do espírito. Por isso que muitos hoje desorganizam o seu corpo por tantas vaidades, vaidades que querem exibir o corpo sem entender que ele é um vaso sagrado. Nós não podemos tirar a afeição da alma de quem quer que seja, mesmo aquela alma alheia, porquanto nós temos que ignorar todos nós, mas temos que saber que cada um de nós podemos sermos instrumentos do amor, da sabedoria divina, e aí nós vamos mover todos os nossos esforços, mover os nossos sentimentos, o nosso coração, para partilhar com o nosso irmão esta caminhada, mas não é com crítica, não é com julgamento. Nós não vamos exterminar a fé no espírito dos nossos companheiros que caminham conosco. Por quê? Porque cada um faz escolhas diante das suas estradas que nos levam a Deus, vão obedecendo às suas estruturas mentais e às direções que cada um quer dar para si. Por isso, nós precisamos refletir no bem do próximo, mas, acima de tudo, respeitar de forma coerente a vida com a lei que rege a nossa vida. Nós não podemos julgar quem quer que seja, porque todos nós, muitas vezes, também matamos as nossas esperanças. Muitas vezes matamos as nossas ilusões. Isso é bom, mas matar as esperanças, jamais. E muitas vezes matamos porque nós criticamos, julgamos o comportamento do outro. E por essas palavras que Jesus disse, o céu e a terra não passarão, sem que tudo esteja cumprido até o último iota. Quis dizer Jesus, será necessário que a lei de Deus seja cumprida integralmente, isto é, fosse aplicada na terra inteira. Então, todos nós estamos sujeitos a estes reajustes, mas o papel de Jesus não foi só de ser um legislador. Jesus veio para nos ensinar o amor, a bênção da caridade, a sua autoridade moral fez com que a gente reconhecesse a natureza excepcional do seu espírito e reconhecêssemos também que ele trazia uma missão divina que nós, por mais que queiramos até hoje, ainda não compreendemos, porque ele veio como filho unigênito, que é o espírito responsável pela a paz, pela coordenação, pelo equilíbrio, pelo avanço de progresso do planeta Terra. Então, ele veio nos ensinar como mestre. Ele não veio como homem, porque ele é o Cristo, Filho de Deus.
e ele veio mostrar para todos nós a verdadeira vida. E por isso que ele passou por tantas dificuldades da manjedoura até o Calvário, e mostrando para nós a sua ressurreição. Ele veio ensinar o caminho que nos conduz a Deus. E ele nos mostrou que esse caminho é o caminho que nós temos que enfrentar pela porta estreita. E não é um caminho fácil, é um caminho de lutas, é um caminho de renúncia, para que todos nós possamos nos tornarmos seres melhores. Por isso, amigos, nós precisamos observar a força do respeito que temos pelo outro, porque nós precisamos semear a verdade, semear, mas também ajudar o outro a fazer com que essa semente cresça, regando com a tolerância, com a paciência, com o amor, com a caridade. Muitos ainda não compreenderam as lições de Jesus. Nós também não, porque se já tivéssemos compreendido, estaríamos melhores, mas estamos nos esforçando, porque Jesus, ele falou tudo aquilo que nós poderíamos compreender. Por isso que ele usou das parábolas, exemplificando de forma amorosa, mas nós temos medo, insegurança, temos ainda uma interpretação tão curta sobre as bem-aventuranças. E que quando seremos bem-aventurados, irmãos? Só seremos bem-aventurados quando as ilusões se dissiparem dos nossos pensamentos. Mas Jesus nos trouxe em termos mais ou menos implícitos que todo o sentido oculto de algumas palavras deveriam ser compreendidas com novos conhecimentos. E esse novo conhecimento tem sido trazido pela doutrina espírita, que para nós é a chave indispensável, porque ela amplia o nosso olhar, ela fala da nossa imortalidade, ela mostra esse ser espiritual que nós somos. E Jesus não podia dizer tudo, porque nós ainda estávamos muito limitados nessa condição de viver como espírito, jamais poderíamos viver. Mesmo assim, aqueles que tiveram a força da renúncia, dedicaram toda a sua vida estruturando a sua fé no conhecimento lúcido e racional. Então, nós sabemos que hoje, além dessa moral evangélica, nós estamos vendo o avanço da ciência, para que a ciência possa contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento de nossas novas ideias. Então, Jesus nos mostra que tanto a ciência, quanto a filosofia e quanto a religião é um suporte que eu tenho para me ensinar a avançar. O Cristo, Filho de Deus, é o irmão que veio escolhendo a sua função extraordinária de ser mestre, trazendo para todos nós a pedagogia do amor, para educar o espírito, para ampliar o seu olhar, dilatando sua visão para o mundo verdadeiro, a vida verdadeira. Aqui na Terra estamos apenas temporariamente. A reencarnação é uma programação temporária para todos nós aprendermos a viver e a mudar essas situações. Que Jesus nos abençoe, amigos, e que possamos nesta manhã compreender que todos nós precisamos trazer Jesus dentro do nosso coração. E para que a gente possa trazer, nós precisamos sentir o valor do próximo em nossa vida, respeitando de forma viva, ativa, com responsabilidade, e que nós possamos também observar as nossas escolhas, quais são as nossas más inclinações, e traçar para nós condições que sejam de grande força transformadora para o nosso espírito. Lembremos do não matar. Não matemos a esperança. Não vamos matar as ideias daqueles que desejam seguir o bem, o amor e a caridade. E assim, Senhor, neste momento, nós pedimos que nos envolva nas suas vibrações, que possamos, Senhor, cultivar a esperança e que o passe seja para todos nós o fortalecimento dos nossos ideais ligados ao Mestre Jesus. Senhor,
compadece de todos nós. Que as suas mãos se estendem como estenderam tantas vezes, aliviando as nossas dores mais íntimas, iluminando os nossos pensamentos com a força do seu Evangelho, para que nós possamos compreender as lutas de cada dia. Que a nossa água seja fluidificada e que a bênção do amparo seja constante. Que saibamos reconhecer isto todos os momentos de nossa vida. Obrigado, Jesus. Que a sua paz, o seu amor fecunde em nossos corações a alegria da vida. O abraço amigo do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Sintamos agasalhados pelo amor de Jesus. Fiquem com Deus, agora e sempre, que assim seja.